Viajar e Correr em Portugal, né? Estamos aqui com Mari Cristine, do blog Mari pelo Mundo, e o Quito Wolff, atleta, né, também do Brasil. Sejam muito bem-vindos à nossa live. O nosso objetivo aqui é trazer muita informação, assim, curiosidades também dessas corridas que existem em Portugal e que realmente cativam muitas pessoas por essa paixão, né? Oi, tudo bom, Guilherme? Obrigada pelo convite, é um tema que me interessa bastante. Eu não sou corredora, mas me interesso muito e tem bastante leitor do blog que procura isso. Eu tenho o blog Mari pelo Mundo, um site de viagem e parceria com a agência de viagem e guias pelo mundo, assim como a Tupantus. Então, hoje eu estou aqui para fazer algumas perguntas para o Quito e para você, e também ficar à disposição para organizar uma viagem onde dê para juntar turismo, esporte e cultura também, né? Ótimo, maravilha. Ótimo, perfeito. Eu queria que você se apresentasse, né, assim, a tua atividade, né, e também falasse em seguida um pouquinho sobre a experiência que é correr em Portugal. Vamos deixar eu me apresentar, né? Sou Quito Wolff, moro no Brasil, no interior de São Paulo, tenho 27 anos, sou maratonista há 10 anos e corro pelo mundo, né? E um dos destinos que eu já fui foi Portugal, né? Lisboa. Fiz 2 provas em Lisboa, fiz a Maratona de Lisboa, que sempre é realizada no mês de outubro, e a Meia Maratona de Lisboa, que sempre acontece no mês de março. Vamos passar aqui um vídeo para apresentar o destino Portugal. Quero passar um vídeo agora rápido para que as pessoas conheçam um pouquinho do destino Portugal. Só um momento. Só tu podes fazer este mundo mudar. Só tu podes fazer a escuridão brilhar. Só tu podes emocionar-me. Trazer-me essa cor, encher o meu coração de amor. Só tu podes causar essa mudança. Quando me agarras, eu entendo essa dança. Na minha tua mão, tu és o meu único destino. És o meu sonho real, o meu único dom. Só tu pode causar essa mudança. Quando me agarras, eu entendo essa dança. Dá-me a tua mão e mostra-me teu caminho. És o meu sonho real, meu único dom. Visita o teu mar, o teu sol, o teu património e a tua cultura. Tu podes viajar pelo melhor destino do mundo. Visita Portugal. Nossa, como Portugal é lindo! Portugal tem tudo, né? Tem que fazer a maratona correndo e depois passear com muita calma.
devagar. certeza, Mari. Não, e esse vídeo é muito recente, né? Foi lançado há pouco tempo agora, durante a quarentena aqui pelo Turismo de Portugal, e demonstra pessoas ali, eram pessoas do mundo, né, que vieram visitar Portugal e cantam essa música para Portugal. Bom, o Kito falou um pouquinho sobre essa questão relacionada, né, participou de 2 provas aqui, e o nosso objetivo é poder falar um pouco mais sobre isso, né, dessa experiência que é. E para isso existem assim, uma série de componentes que fazem parte de uma viagem, né, para correr. Eu queria saber como que eles estão preparando esses protocolos de segurança para os esportes. Perfeito. Bom, em relação assim, a essa questão, né, para quem ainda não tem esse conhecimento, existe, portanto, aqui em Portugal, foi lançado há pouco tempo, um selo chamado Clean and Safe, que é um selo que permite com que exista uma segurança para as pessoas que vêm visitar Portugal, tanto na questão dos hotéis, dos restaurantes, como também nos passeios turísticos. E isso faz com que toda a cadeia que recebe estrangeiros receba essa condição, né, de estar seguro. Ou seja, para a questão das corridas, está sendo analisado, mas aqui tudo indica que as corridas do final do ano vão acontecer, tá? Não existe ainda... Dezembro? Novembro e dezembro. Portugal tem um calendário muito grande de corridas ao longo do ano. Na última semana de dezembro, acontece a São Silvestre, tanto em Lisboa como no Porto. E acontecem provas ao longo de todo o ano, provas também voltadas para dias especiais, como prova do Dia dos Pais, prova de São João, que teve agora, né? Não, como agora é muito recente ainda, esse processo de quarentena não teve, né, nesse momento, mas está previsto para o final do ano acontecer provas aqui, sim, tá? A ideia vai ser a proteção, claro, e nos próximos tempos, a nova conduta social vai ser a utilização de máscaras e a proteção individual das pessoas para poder participar. O que traz um benefício grande para Portugal é que ele, há poucas semanas, recebeu um novo selo, daí um selo como destino, que é o Safe Travels, que é um selo do WTTC, que é um órgão mundial, é um Conselho Mundial de Turismo, que certifica destinos pelo mundo. Então, atualmente, Portugal ele tem um duplo selo, é um destino duplamente certificado. Muito bem. Tem aqui também o senhor Antônio Moraes. Olá. Na Amadora, perto de Lisboa, também tem a São Silvestre. A São Silvestre é muito comum em Portugal, como tem no Brasil, né? Aqui existem em várias regiões do país todo, né? Então, a cultura do esporte, a cultura de fazer, né, atividade física é muito representativa aqui em Portugal, tá? Se você possa responder, quantos dias foi necessário, quando você veio correr aqui a maratona ou meia maratona em Portugal, quantos dias você achou necessário chegar antes em Portugal para correr? Eu sempre gosto de chegar antes das provas, pelo menos 4 dias antes. Mas como Lisboa é um país assim longe do Brasil, tudo, é 10 horas de voos, então eu chego uma semana antes para me adaptar ao clima, à alimentação. Uhum. Aí, assim, na prova eu já começo a me preparar certinho para fazer a prova, que é sempre no domingo, né? Que é realizado no domingo. Sim. E tento adaptar a alimentação do jeito que eu faço aqui no Brasil, né? Que não é muito difícil encontrar as coisas em Lisboa, Portugal. Assim, tem muita coisa parecida que a gente tem aqui falando de alimentação. Ótimo. E Kito, nessa sua vinda, né, correr aqui em Lisboa, como foi assim para você? Você teve a oportunidade de passear um pouquinho, curtir um pouco a cidade, que é uma cidade linda, né? A capital portuguesa, ela tem muitos encantos, é uma cidade monumental.
sei se você teve essa oportunidade de conhecer um pouco a cidade. Eu sempre reservo, quando eu vou fazer uma coisa, quando eu prova, eu reservo pelo menos 15 dias, né? Para poder, depois da prova, conhecer a cidade, né? E Lisboa, assim, eu já fui 3 vezes, então, assim, eu conheço muito bem, né? Assim, é uma cidade linda, assim, e os portugueses são um povo muito acolhedor, assim, gostam bastante de brasileiro, e é isso que me surpreendeu. Legal. A Mari teria mais alguma pergunta? Eu queria saber da organização de seguro viagem, essa parte de saúde, acidente, prevenção, como que funcionou nessas provas que você fez e mais como que você se organiza para as outras, Preparo? né? Bom, em relação ao seguro viagem, tá? Existe algo que mesmo no Brasil pode ser assim feito, não é tão diferente, principalmente a nível de valores com relação ao seguro tradicional, mas se deve já ter em conta, né, que você vai participar de uma prova. Um detalhe importante é que todas as provas, não só aqui em Portugal, como na Europa e no mundo, existe também um seguro para o atleta. Então, a pessoa que vai participar, ela vai ter toda assim, essa condição de proteção. Mas convém ter também um seguro, no seguro que é obrigatório, né, quando você vem para a Europa para participar de uma competição dessa, ou para passear, né? Então é necessário mesmo ter um seguro, só que convém ter essa especificação quando se faz, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar, então, um pouco de imagens das provas, né, que são belíssimas mesmo. Vamos, assim, para que as pessoas que estão conosco agora, possam viajar conosco pelas provas. Olha só, aqui é a Maratona de Lisboa, 2019. É importante que se diga que nós estamos aqui com um profissional, mas todas as provas são abertas também para as pessoas que são amadoras, que têm curiosidade de correr, se distrair, né? Existe, na frente sai o... Participou? Como? Deixa eu baixar. Essa foi a maratona que o Kito participou? Exatamente. Então, o que acontece? Todas as provas existem a parte profissional, né, que saem antes e depois dos amadores. Então, inclusive, uma coisa que se faz bastante aqui são, para quem tem interesse, fazer também caminhadas. Então, tem um horário do dia que são caminhadas que fazem parte de todo esse circuito de provas. É muito interessante. E olha só, fazem também atividades com crianças, né? É bem divertido. É um evento completo, né? Completo. E a maioria acontece no final do ano, que está uma temperatura... Essa, em outubro, já está um pouquinho frio, não está, Guilherme? Então, a partir do final de outubro já está mais frio, mas acontece o ano inteiro. Como Portugal não neva, Portugal acaba tendo frio, né? Principalmente em dezembro e janeiro, mas mesmo com o frio acontece, tá? Acontece um pouquinho mais de vento, mas é suportável. As pessoas utilizam, né? Ó, esse, por exemplo, de rosa é do Dia da Mulher. Olha que interessante. Todas de rosa são só mulheres ali, ó. Na frente saem as profissionais e depois as amadoras. Olha que legal. De todas as idades, olha aí, senhorinhas. É muito divertido. Isso é perto do Cais do Sodré. E esse apoio que você dá para quem vai para Portugal, específico para uma maratona, na parte de comprar o kit, retirar o kit, fazer toda essa logística do dia anterior e do dia, eu acho que ajuda bastante, não? Principalmente para quem não conhece a cidade. Bastante. Um dos problemas grandes das pessoas que vêm aqui correr é que muitas vezes você tem que comprar com antecedência. E é difícil, às vezes, esse trâmite de comprar do Brasil para cá. Então, a gente já compra com antecedência para garantir, né, que ele vai conseguir participar, né? E
E depois a gente faz assim. Normalmente as pessoas que vêm antes, que vêm assim com uns dias antes, geralmente, como o Kito falou, vem cerca de uma semana antes. Eles acabam tendo, né? Essas pessoas que gostam de correr, geralmente correm cedo. Então, os passeios são muito mais leves. Quando a gente programa alguns passeios mais de visual, de paisagens, para as pessoas curtirem e não se desgastarem, estarem bem para a prova. E tem acontecido bastante. No ano passado, eu lembro de um caso de 3 casais do Espírito Santo que vieram para cá. Eles corriam de uma maneira amadora, não é nada profissional, e vieram uma semana antes, passearam e tal, de uma maneira bem tranquila, e daí, no dia da prova, estavam ali prontos para correr. Então, olha só que maravilha, passa aí por grandes praças, né? No caso essa que é em Lisboa, olha que coisa linda. A cidade para, né, para passar. Ó, estão aí passando pelo Rocio, chegando no Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade. Olha só, é você correr na história, né? É muito legal. Mas por isso que eu falei, depois tem que voltar para caminhar devagarinho e conhecer cada ponta aí de Lisboa. O Antônio Moraes está comentando qual que é o trajeto de Lisboa? Ele vai para o Rio Tejo? Então, tem 2 trajetos principais, né? Um deles começa na ponte 25 de abril, né? E depois acaba no Terreiro do Paço. Esse seria o maior. E tem um outro que pode começar lá também, só que acaba ali em Belém. Porque. Já come o pastelzinho de Belém. No final. Sim, já no final, para recuperar as energias. Né? O legal é isso, é ter. Né, você vê que a grande maioria das pessoas são pessoas que não são profissionais, né? Uhum. E vão para se divertir mesmo, para curtir com a família, amigos, né? É uma diversão total. Olha só. E o interessante, né? Eu também sou leigo aqui no assunto, né? Só da parte de logística e estrutura, sim. Mas eles dão um sensor para o tênis, então isso controla. De tempos em tempos, é um chip. Então, você, no final da prova, eu já corria São Silvestre do Porto. Então, no final, você passa pela linha de chegada e depois você vê no aplicativo a posição que você chegou. E dá uma medalha para as pessoas, né? Quando fazem de maneira amadora, todo mundo ganha uma medalha. Aqui já é uma corrida aqui no norte, em Vila Nova de Gaia. Olha quanta gente participa. Em média, são 15, 20 mil pessoas cada prova dessa. E quando está tendo uma corrida assim, eles fecham as vias ou não atrapalha quem está... Não, fecham. Normalmente, porque eu já fui várias vezes para Portugal, não casou de ser numa data de corrida, mas também, se for, atrapalha um pouco? Não, né? Não atrapalha, porque já é bem condicionado. Uma prova como essa, eles ficam cerca de 2 ou 3 horas. Ou seja, quem não é profissional vai demorar 2 horas, 2 horas e meia. Já o profissional demora 1 hora ou menos, né? Olha só, essa foi do ano passado de São João. Se você está me ouvindo, a alimentação, como é que você faz? Você leva, compra no supermercado ou os hotéis têm uma alimentação especial para a turma que vai correr? Eu respeito a alimentação, eu levo assim, o que eu uso dentro da prova já, né, que é os géis de carboidrato, cápsula de sal, essas coisinhas assim. Agora, em questão de alimentação, eu sempre compro em Portugal, assim, compro no país que eu estou. Assim, eu tento sempre procurar o máximo do parecido que eu já como aqui, entendeu? Eu tento para não mudar assim durante a prova. Aí depois da prova eu vou conhecer a culinária do país, entendeu? Ótimo. Então, olha só, Kito, agora nós já estamos mostrando aqui na região norte, isso é a cidade do Porto, né? Então, é muito interessante, né? Olha, essa noturna é uma outra opção de prova que existe aqui, provas à noite, que é bem interessante também.
Isso aqui é em Matozinhos, essa prova, que é uma praia do lado do porto. Uhum. Ai, que bacana. É muito divertido. Essa é a prova da mulher, ó, a corrida da mulher, essas estavam de rosa. Então, é uma diversão total, né, gente? Olha só a festa aqui no final. Aí, passando pela Ponte Dom Luís I, ó, pessoas com deficiência também correm. É interessante, né, o que mostrou ali. É uma festa, realmente é... E Portugal, como tem essas belezas todas, né, atrai, olha só, quenianos, pessoas que são em alto nível, vêm correr aqui também já, sabe? Profissionais de toda a Europa e do mundo. Então é sempre comum você ver africanos, né, que tem grande potencial nessas provas de resistência, vir correr aqui também, né? E olha só. E quanto às datas, Guilherme, se o Quito não conseguir me escutar, quanto às datas, dá para casar mais de uma maratona em uma única viagem? Dá. Isso, Quito, você está nos ouvindo? Ó, isso. Tô sim. Tô sim. Então, pode responder essa pergunta? De casar provas? Que nem maratona. Que nem maratona, que é 42 quilômetros. É uma prova que, você fala assim, é muito sofrida, né? Vamos falar, você precisa ter um bom preparo. Mas dá sim para fazer assim, 2 provas em uma viagem. Eu já cheguei a fazer isso uma vez. Eu cheguei a fazer em 2015. Eu fiz a maratona de Barcelona em uma semana. E na outra semana eu fiz a maratona de Roma. E assim, uma questão de um prazo de 7 dias. Eu só, durante a semana de uma para outra, eu descansei para poder correr a outra, mas sem pensar em performance, né? Só pensando em completar a prova, né? Porque é uma prova que exige muito do corpo. Com certeza. A meia maratona já é mais fácil de conseguir, não? Sim, sim. A meia maratona, que é 21 quilômetros, ela vamos falar que ela é mais fácil de fazer, né? Dá, sim, dependendo do tempo de viagem que você for ficar, sim, dá para você fazer até 3 provas de meia maratona, entendeu? Eu já cheguei a fazer isso também, então é tranquilo, assim, para quem Perfeito. tá Ó, bem preparado. Nesse momento, o vídeo está mostrando as provas na região do Douro, gente. Essa região é a região mais bonita que tem para se fazer as provas, tá? Então, vocês vão ver imagens agora belíssimas. Você correr junto da natureza, junto do Rio Douro, esse famoso rio aqui português, e com o mesmo estilo, ó, profissionais, cadeirantes, ou então família, correndo junto das vinícolas. É uma experiência também. Essa que eu recomendo, Quito, que você venha numa próxima oportunidade aqui a Portugal participar, que é genial. Vocês viram ali agora, nessa ponte que passou ali, os profissionais vão de um lado e né, estavam de verde essas pessoas que participaram de uma caminhada. Então, estimula a saúde, né? A pessoa que não quer fazer uma corrida, quer andar, pode participar. Eles chamam, né, de caminhada do Douro. É muito legal. Olha aí, a família. E acaba sendo... E com quanto tempo de antecedência para se preparar para uma maratona? Preparar a viagem, não o treinamento, né? Quem já tem o treinamento, quanto tempo antes para se preparar? 1 ano? Então, uma maratona, assim, é legal você se preparar assim, com antecedência, aí, pelo menos de uns 6 meses. Uns 6 meses, né? Porque maratona, como é 42 quilômetros, como eu já citei, ela depende muito do corpo. Você tem que preparar o corpo, dando costume para o corpo a correr longas distâncias, né? Isso que e dependendo do percurso também, que nem Lisboa, por exemplo, é um percurso plano. Sim. Você pega um pouco de subida na região de Cascais. Exatamente. Só. Mas o restante é inteirinha plana. Então, assim, é uma prova mais fácil. Quando não tem subida, a prova se torna um pouco mais fácil, mas é uma prova de resistência, assim, né? E você fez o circuito antes de fazer a prova para conhecer? Fazer o circuito antes, não. Eu só cheguei a ver o percurso no site da prova
eu vi o percurso, aí eu vi a altimetria, se tinha subido ou se não tinha, só para reconhecer a prova, para não ter dificuldade durante, né? Mas ver o percurso antes, assim, eu não cheguei a ver, né? E que tipo de passeio você faz antes para não se desgastar, né? No treinamento é um passeio mais leve, só uma caminhada pela cidade ou um tour? Então, antes da prova, assim, para não perder tempo também na viagem, tudo, porque a gente viaja, a gente faz a prova e já mais quer fazer turismo também, né? Claro. Então, é sempre fazer uns passeio mais leve, uma coisa, passeios que não exigem tanto de você, né? Isso que é para aí depois da prova você curte a cidade, assim, do jeito que tem que ser. Não, isso, né, Quito, quando você correu aqui em Portugal, essa questão que nós colocamos aqui, vimos aqui no vídeo, né, relacionado com as famílias, você presenciou isso mesmo, as famílias participando, ou seja, essa motivação da saúde, né, de buscar a saúde, ou seja, acaba sendo um evento, além da questão da corrida, algo que valoriza muito a saúde, né? Sim, com certeza. Bastante atleta vai com família, né? Para fazer essas provas, né? Eu praticamente sempre viajo sozinho, assim. Mas a maioria vai visando, assim, a saúde, né? Quem não é atleta de alta performance. O ideal da pessoa é completar a prova. E, Quito, mais uma questão. Qual, assim, é o tempo médio, né, de um profissional que corre uma meia maratona e uma maratona? O tempo de percurso de prova normal de um profissional? O tempo de uma meia maratona de um profissional, que nem o ano que eu fui em Lisboa, se eu não me engano, foi o Mo Farah, que é um atleta do Reino Unido. Ele fez em 59 minutos, né? A prova, a meia maratona de Lisboa, no ano que eu fui. Mas, em média, um profissional faz entre 1 hora e 1 hora e 10. A meia maratona. Certo. Agora, a maratona, que é a distância de 42 quilômetros, um profissional faz uma média de, sim, vamos falar, 2 horas e 5 a 2 horas e 20. O atleta de elite mesmo. E, Quito, você já correu maratonas na América do Sul, né? Brasil e América do Sul. Qual foi a diferença entre correr aqui e correr lá em Portugal? A diferença de correr no Brasil ou na América do Sul, que nem já fui para Argentina, Chile, a diferença entre eles para a Europa, assim, a estrutura da Europa assim, não tem o que falar, é impecável, assim, a água, gel de carboidrato, frutas, a cada 3 quilômetros, a estrutura da Europa é bem maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o investimento em corridas não é tanto igual na Europa, por exemplo, que nem na minha visão. Por isso eu gosto de correr bastante fora do Brasil, porque a estrutura, assim, é impecável. Não tem o que falar. E Quito, olha só. O valor da inscrição é alguma coisa impeditiva para quem vai como amador ou profissional mesmo? Então, em relação ao valor de inscrição, assim, a média assim, de valor é entre 60 euros a 90 euros. Uma inscrição de uma prova. Que hoje em dia, acho que está em torno do quê? De uns... acho que uns 100, 60 euros dá no máximo 300 reais, vamos falar. Uma média, assim. Aqui no Brasil, uma inscrição de uma prova hoje, assim, que nem uma maratona, assim, por exemplo, vamos falar Porto Alegre, é uma média de 150 a 200 reais. Então, assim, é pouca diferença, sabe? O custo maior mesmo vamos falar que é passagem e hotel. Exatamente. Pois é, Quito, isso é uma coisa que também é interessante, né? E assim a gente falar sobre isso porque
Portugal é um destino, né, assim, bastante procurado para turismo, né? E tendo essa componente de fazer uma prova como essas provas que a gente tem falado aqui, né, nessa live ao longo do ano todo, possibilita, né, você curtir uma viagem, né, que você quer conhecer o destino e ainda correr, que é a paixão para quem é profissional ou é amador, né? Então isso casa duas coisas positivas, né? O sonho de conhecer um destino e ainda correr, porque quando você vai conhecer um destino e tem a oportunidade de andar por esse destino, que é uma das formas de você conhecer, ainda mais correndo, que é fazendo o que você gosta, deve ser uma experiência diferente, né? Sim, é uma fala que nem correr, assim, no destino que você tem a vontade de ir, assim, sabe? Eu falo, é um sonho, porque que nem um exemplo de maratona, que é 42 quilômetros, né? Já que eu comentei, é uma prova desgastante, mas você correndo no destino que você sonhou em ir, assim, é uma prova que vai distraindo, porque o percurso vai passando durante os pontos turísticos. Isso distrai muito e ajuda demais numa prova dessa. Depois que você passa dos 30 quilômetros, que é a parte mais difícil da prova, e vai chegando nos pontos turísticos principais, nossa, é sensacional. Que nem a Maratona de Lisboa, por exemplo, você terminar na Praça do Comércio, que é um dos pontos turísticos, assim, vamos falar, ícones, né, de Lisboa. Nossa, é sensacional, é emocionante que você chega, assim, até chorar no final de uma prova. Imagino. E como vocês estão se preparando para as próximas maratonas, na questão do uso de máscara ou distanciamento, como que tem sido discutido isso? Dá para correr de Então, máscara? assim, para correr de máscara, assim, eu falo, é complicado. Porque você corre, parece que você respira, mas parece que não vem ar, assim, né? Assim, agora com esse momento, assim, tá meio difícil para correr. Que nem eu tô parado há 25 dias. Assim, eu faço os treinos aqui dentro de casa, treino assim, faço treino de fortalecimento, os básicos mesmo, mas eu tô parado há 25 dias de correr, porque não tá dando para treinar, porque por causa da pandemia, né? Mas em relação, estão falando que já vão voltar tudo, então eu tô pensando em voltar já mês que vem a voltar a correr, né? Porque correr de máscara é muito complicado. Eu já tentei, mas não dá. Sabe, até uma questão. Aqui em Portugal, o que está acontecendo nesse momento? Como nós estamos passando a terceira fase, que é conhecida como uma fase que daqui a pouco, né, se Deus quiser, logo vai acontecer no Brasil, é uma fase que você vai começando a voltar à normalidade. Então, nesse momento, é permitido você correr nas ruas sem a máscara, tá? E você só vai utilizar a máscara quando entra num estabelecimento, num mercado, num restaurante, daí é necessário. E todos os estabelecimentos aqui existem proteção. Então, você vai numa padaria, tem um acrílico, né, que fecha, então você escolhe o que você quer e te entregam. Sistema de pagamento é diferente também. Eles aqui, até os bancos, por exemplo, quem gosta de trabalhar com cartão, né, de débito, por exemplo, agora qualquer valor pode passar. €1 pode passar no cartão, antigamente não podia. Eles abriram essa condição e todos os cartões são aquele contactless, que é só encostar, e que eu sei que já tem aí no Brasil. Mas realmente é provável que a máscara seja difícil para quem corre, porque a respiração, né, é mais complicada, essa renovação de ar. Agora, tudo que é relacionado com esporte está acontecendo aqui. Eu gostaria também de aproveitar e citar o futebol, por exemplo. Está acontecendo já há 15 dias nos jogos, não existe ainda torcida. Alguns países da Europa já têm a torcida, não é como era antigamente, mas já tem torcedores podendo visitar os estádios. Em Portugal ainda não. Mas, claro que os atletas não jogam de máscara. E passa aqui, né, na televisão os gols e comemoram, se abraçam. Isso tá como era antes, tá? Está acontecendo. Obviamente que
os atletas têm uma imunidade maior, né? E também eu tenho a impressão que no esporte é feito também a leitura da febre, né? Aqueles equipamentos que fazem a leitura se você tem febre ou não. Agora, em relação a assim, essas questões, aqui está ainda assim programado, né? Todas as provas que são de novembro para frente estão programadas e a expectativa é que aconteçam, tá? É que aconteçam porque aqui já vai estar mais evoluído, né? A cada dia que passa vai tendo essa evolução no sentido de ter menos casos. Portugal praticamente não tem mortes, né? Tem assim a cada 2, 3 dias uma morte. Então, só para vocês, a nível de números, em todo esse tempo de pandemia teve 1.600 pessoas que faleceram. Infelizmente, eu acho que teve dias no Brasil que até ultrapassou todo esse período aqui. Então, é um país seguro e continua sendo seguro, né? Um país que está preparado conseguiu passar bem pela pior fase e então agora tem mais força ainda para estar recebendo pessoas com qualidade, né? Bom, olha só, Quito, pelo que você falou, Portugal realmente foi assim um destino interessante, Lisboa. Você mesmo falou que quer voltar e assim, a tua expectativa seria explorar um pouco mais as provas em outro destino, dentro do país, como é o caso do Porto ou no Douro. O que você achou desse vídeo que nós passamos ali no Douro, que é você correr junto das videiras, das vinhas, junto da plantação de uva e com a natureza? O que você acha desse estilo de corrida? Sim, eu tenho muita vontade, que nem essa. Só de ver o vídeo, assim, a prova de Douro, né? Me inspira bastante, sim, a querer fazer ela, porque é uma prova que você corre, que nem você comentou, corre no meio da natureza, das videiras, sabe? Deve ser um percurso sensacional e o percurso de estudo, né? O percurso vai distrair você durante a prova, vai fazer esse tempo passar, deve ser muito legal. Uma prova também que eu tenho vontade de fazer é a Maratona do Porto, conhecer Porto também, né? Que eu já vi muitos vídeos, amigos que foram, tudo, e falam também que é uma prova sensacional. Se eu não me engano, ela é realizada na primeira semana de novembro. Exatamente. E essa prova está prevista de ser realizada, tá? Para quem tiver interesse de se planejar. E realmente, no caso da prova do Porto, como acontece exatamente no centro histórico, percorre várias ruas do centro histórico, é você viajar no tempo. O Porto é uma cidade que não teve assim problemas relacionados com guerras ou então problemas relacionados com a natureza. Aqui não teve terremoto ou maremotos ou coisas que destruíram os prédios. Então, os prédios e as fachadas são muito originais, né? Então, é você andar por ruas com azulejos, né, nas fachadas, com elementos do estilo barroco. É uma experiência que realmente todo mundo se encanta. Eu, como falei né, no início, eu já participei de uma prova da São Silvestre, né, que acontece na última semana do ano, e o que acontece nessa prova, ela é metade de uma meia maratona, Quito. Ela é de 10 quilômetros. É pequenininha, mas é divertida. E o pessoal, o frio, porque dezembro é um mês bastante de inverno aqui, sabe? As pessoas vão porque usa roupa térmica, né? E é uma sensação de frio, mas é 3, 4 graus, mas dá para fazer a prova perfeitamente. E com toda essa estrutura que você falou aí, que é um diferencial, né? De apoio a cada tantos quilômetros, tem ali o apoio de água, fruta e algum energético. Então, facilita bastante, mesmo para quem é amador, né? Sim. Eu acho que, como a gente conversou, né? Desculpa, falando sobre os protocolos, quem viu as imagens ainda de bastante aglomeração, porque é uma corrida com muita gente, né? Mas para esse ano ainda, quem estiver preocupado pode entrar em contato, porque conhecendo os protocolos e as formas de retirar o kit em alguns horários específicos e ter todo um cuidado para fazer um passeio mais privativo, eu acho que dá para evitar muito
do que não poderia ser evitado se não planejar essa viagem, né, para poder fazer ainda esse ano. E aí, se Deus quiser, no próximo ano tiver mais fácil, né, e voltar um pouco ao normal. Mas eu acho que dá para usar as precauções, né, as recomendações que você faz também para os seus clientes, né, Guilherme, para ter uma corrida assim com segurança. Isso, assim, até para as pessoas entenderem, né? Veja só, a Europa, dentro do continente europeu, nesse momento, né, que no Brasil está a pandemia num estágio elevado, aqui é possível você fazer um deslocamento entre países. Por exemplo, nós vamos ter daqui uma semana ou duas pessoas que vivem na Alemanha vêm passear aqui em Portugal. Não tem problema nenhum. Pode-se pegar o voo e tudo mais, com as devidas precauções. Então, é uma situação curiosa, né? A gente, nesse momento, está atendendo muito mais europeus e também uma coisa interessante, brasileiros que vivem aqui na Europa e que não conhecem Portugal, porque vivem na Inglaterra ou vivem em outros destinos, Alemanha, que é o exemplo que eu citei, ou Itália, e querem conhecer Portugal. Então, provavelmente vão vir agora nessa época de verão. A época de verão também é um pouco desgastante. Em Quito, para você, qual época que para você acha a ideal correr? No verão, no inverno, o que você gosta mais? Eu gosto do frio. Acho que o frio meu rendimento é maior no frio, né? O calor desgasta muito, assim. Tem as duas provas, né, que eu fiz em Lisboa, uma foi no mês de março e a outra foi em outubro. Então, tava uma média, assim, de 5 a 14 graus no máximo, sabe? Isso aí para uma prova de resistência equivale muito, sabe? O rendimento do atleta a questão é subir, sabe? Agora, uma prova quente no verão, cai muito o rendimento da pessoa, o rendimento do atleta cai demais, assim. E eu, particularmente, gosto muito do frio. Com certeza. Bom, o que eu queria também agora fazer uma colocação para a Mari, né? A Mari, ela é do blog Mari pelo Mundo e um serviço que eles têm também é ajudar nessa organização da viagem, né, Mari? Ou seja, mal tenha assim essas provas agendadas, as pessoas que queiram programar a sua viagem para vir correr em Portugal, pode consultar a Mari para dar todas as coordenadas e nós, em parceria, estando aqui em Portugal, fazemos tudo. A questão, desde comprar o kit para poder participar de uma prova, até o translado do aeroporto para o seu hotel. Nós até criamos, nesse momento, passeios que são mais adequados para quem vai ter esse desgaste de participar de uma prova como essa e fazendo com que a pessoa esteja tudo organizado. Então, o ideal seria consultar, né, a Mari, que tem experiência também muito sobre Portugal e pode orientar. A gente ajudou o Carlos a fazer. Ele foi fazer a maratona de Nova York e Chicago. Sim. E aí ficou uns dias a mais, foi para o Canadá também, e a gente ajudou ele a montar todos os passeios, os tours, comprar o City Pass e o chip, o seguro viagem, para poder aproveitar realmente todos os dias da viagem. Ele era um maratonista, então ele é especialista ele fez a reserva do kit, fez a compra e tudo. No caso, o Guilherme também pode ajudar nisso, né? Já que Exatamente. É um parceiro local, facilita muito. Facilita, porque quando sai, né? Até o Quito podia dar a sua experiência, quando sai, né, a abertura para compra dos kits para poder participar de uma prova, tem um tempo limitado. E muitas vezes você, tem que fazer transferência do Brasil para a Europa e não sei o quê. Você tem um tempo ali limite para tentar resolver essa questão, né, Quito? Queria ver a tua experiência sobre isso. Se tivesse alguém no local onde você vai correr que comprasse, facilitava a vida, né? É menos um trabalho. Com certeza. Com certeza. Se tiver alguém local, conhecido, facilita demais, porque, que nem no meu caso, assim, a primeira vez que eu fui, eu não conhecia ninguém. Então, sabe, eu fui na coragem e fiz tudo sozinho, sabe? Mas é difícil, porque você não conhece o lugar, não sabe pegar transporte, não sabe fazer nada. Por isso, assim, eu indico sempre ter alguém conhecido
ou contratar alguém de Portugal, um guia, assim, o Guilherme, que já conhece a cidade, que vai facilitar muito e você não vai perder tempo, sabe? E, além de tudo, em relação a passeio, você vai conhecer os lugares e vai conhecer a história também dos lugares, e vai facilitar demais também, eu acho. Eu acho muito interessante isso. Sabe, Kito, olha, disso que você falou, eu tenho um exemplo do ano passado. Esses 3 casais que eu acompanhei aqui, né, que são do Espírito Santo e vieram correr aqui, essa maratona de Lisboa, eles tinham 2 casais de colegas que iam chegar, eles chegaram uma semana antes, né? Daí estavam por aqui, foram passear, fomos em Fátima, passeios bem tranquilos e leves, né? E amigos deles tiveram muita dificuldade para conseguir, como se fala aqui, levantar, pegar, né, o kit. Já tinha comprado, tudo bem, mas não conseguia encontrar. Tanto é que uma coisa que acontece aqui em Portugal é que, assim, existem ruas que começam num nome, a mesma rua pode mudar o nome 2 ou 3 quadras depois. Eu sei que eles não conseguiram, né, encontrar, ficaram desesperados, e daí tem um prazo para você levantar. Algumas horas, o dia anterior à prova, né, Kito, que você levanta o teu equipamento lá, o número, o chip, quando põe no tênis e essas coisas. E eles não conseguiram. Então, eu sei que foi quase que eles perderam a prova, eles tiveram que ir no dia da prova lá, conversar com o pessoal da direção da prova, e daí deram um jeito de fazer o número deles lá e correr. Mas é importante, porque às vezes tem esse risco de você não conhece o local, né? Fica mais difícil para você organizar as coisas. Então, realmente essa facilidade você faz com que você fique mais tranquilo para aproveitar melhor o teu tempo, né? A Mari tem mais alguma colocação, assim, sobre... Com certeza. Sim. Não, acho que era isso, né? Então, ele falou no começo, né, que o ideal é chegar 4 dias antes para poder fazer isso tudo com calma, mesmo se for amador ou profissional, né, se adaptar ao clima e ao local, e aí preparar a retirada do kit, fazer um passeio leve, né? Eu acho que são as informações importantes para quem nunca correu ou quem está preparando, pensando, viu essas imagens maravilhosas. Me deu vontade de fazer essa corrida, mas eu não corro, vai fazer caminhando, pelo menos. Então, pelo menos a caminhada, de repente. Porque, mas sabe, então, olha só, ou seja, quem assim assistia nessa live, né, que não esteve agora presente ao vivo, mas que possa depois assistir em outro momento, então sabe que pode contar com o nosso apoio, né? No caso, no Brasil, a Mari pelo mundo, ou então o próprio Kito, né? Kito também é uma pessoa que gosta de transmitir conhecimento, né? É sua paixão, né, Kito? A corrida, não é? Com certeza. Eu faço 2 coisas assim que eu amo fazer, que é correr e viajar. Então, é minha paixão. Fala, é uma coisa que não sai de mim. Então, olha só só. entrar em contato com a gente que os 3 aí conseguem resolver tudo, a parte técnica, estrutura de turismo e um roteirinho bem bacana para aproveitar os dias da viagem. Perfeito. Então, olha só, eu queria olha, abrir espaço só para as considerações finais para todo mundo. Kito, agradecer muito a tua presença e da Mari por estarem aqui conosco e passar para você a palavra, Kito, para você passar uma mensagem para as pessoas que queiram correr em Portugal, né, segundo a tua experiência. Sim. O que eu falo para as pessoas que têm vontade de conhecer Portugal, conhecer qualquer região que seja, Lisboa, Porto, ou até a do Douro mesmo, tenho certeza, é uma cidade linda, estrutura impecável, que vocês vão adorar fazer a prova, e depois da prova também vocês vão adorar fazer o turismo na cidade. O português é um público muito acolhedor, e as pessoas iam gostar bastante de Portugal, tenho certeza. Eu adorei, eu já quero voltar.
E Mari, queria passar também para você a palavra, as considerações finais. Lá no blog a gente tem alguns textos sobre as maratonas majors, que o nosso colega, o Carlos, escreveu para a pessoa se preparar para as datas, os kits e como os sorteios também das inscrições. Mas agora com essa mudança toda, né, a gente conta aí com a ajuda dos profissionais que estão bem ligados aí nas próximas datas e tudo, mas obrigada pelo convite, Guilherme, adorei escutar o Quito contando a experiência dele. Qualquer dúvida, é só entrar em contato aí, Mari pelo Mundo, que a gente ajuda a planejar uma viagem dos sonhos. Ok, então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui nessa live e ficamos assim à disposição, né? Olha, para quem quiser planejar, né, fazer uma corrida em Portugal, viajar para Portugal, conhecer um pouco de cultura, história e também fazer a paixão que é correr, conte conosco, estamos aí para poder colaborar e ajudar que a sua viagem seja o ideal e mais dentro do que você espera, tá bom? Então, muito obrigado, um resto de bom domingo a todos e até mais. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, obrigada, Kito, tchau. Tchau. Obrigado, Mari, obrigado, Guilherme, obrigado a todos aí também e até uma próxima. Ok, obrigado.